Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para mais um estudo de Provérbios, Provérbios 8. Estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo, amém? E agora vamos para a letra P, o contraste entre a sabedoria e a loucura. E nós estamos entrando agora o contraste entre a sabedoria, ou seja, a presença de Deus, e a loucura é o capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 18. Ou seja, é o sétimo princípio de 7 do segundo conjunto dos princípios do saber. O segundo conjunto dos princípios do saber, que é a personificação da presença de Cristo, da sabedoria, em busca do coração humano. Então, quando eu falo o contraste entre a sabedoria e a loucura, eu quero dizer que a personificação da presença de Cristo, a personificação da sabedoria em busca do coração humano. Ok? E aí, eu tenho esse sétimo princípio de sétimo, e aí eu termino o segundo conjunto. Amém? E aí, e o título desse Provérbios, o título é a primazia absoluta da sabedoria, ou seja, a primazia, né? A excelência absoluta da presença de Jesus. Amém? E o item 1, que eu vou falar do verso 1 ao verso 21, é as qualidades da sabedoria, as qualidades da presença de Cristo, meu irmão e minha irmã. Esse capítulo 8, ele é lindo. Todos são lindos, mas eu acho esse capítulo lindo. Então, o capítulo 8, ele tem 36 versículos. Então, nesse capítulo 8, a sabedoria, ela é exaltada. Por isso que o título é a primazia, a excelência, né, da sabedoria, a excelência da presença de Deus. E eu oro a Deus, eu oro ao Senhor, que nós venhamos ter essa excelência em nossas vidas. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo ele venha nos dar essa excelência nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso comportamento, em nome de Jesus. O livro de Provérbios, tá? Porque o versículo 1, eu vou falar o resumo do capítulo 8, mas eu quero falar o verso 1 junto. O verso 1 diz: a sabedoria clama, a presença de Deus clama, a presença de Cristo clama, o entendimento ergue a voz, o entendimento, ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos, ergue a voz. Eu, representante do Evangelho, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por isso estou aqui hoje, fazendo o quê? Clamando. Eu tenho o presente de Deus em mim, louvado seja Deus por isso. E eu estou buscando essa presença diariamente. Eu estou buscando ir em direção à mente de Deus todos os dias. Estou erguendo a voz através desse canal e através da sua vida que está ouvindo, para você fazer o mesmo quando você compartilha a palavra, levando essa palavra. Querido e querida, quando eu falo esse verso 1, quando eu leio com você e medito o livro de Provérbios, antes de falar o resumo do capítulo, tá? O livro de Provérbios, ele pode ser didaticamente, ele pode ser estudado, que é a minha oração todos os dias com você. Ele pode ser dividido em 3 grandes capítulos, em 3 grandes partes, em 3 grandes blocos, todos com o objetivo de ensinar a mim e a você, a nós, como vivermos, como já falei várias vezes, de forma piedosa,
que é viver, Ludmila, de forma piedosa? É vivermos ao contrário, viver de forma piedosa quando a gente não vive de forma impiedosa. A forma piedosa é viver de forma desinteressada de Deus. É da forma contrária que Deus quer. A forma impiedosa é a forma mundana, né? A forma impiedosa é o oposto. A forma piedosa você vive em santidade, que é o exato oposto da vida mundana e desinteressada de Deus. Então, quando nós buscamos viver, né, de forma piedosa, da forma de vivermos em santidade, quando nós buscamos viver de forma santa e inteligente, essa forma inteligente não é de acordo com o intelecto humano, faculdades, pós-graduações, não. Inteligente de acordo com o intelecto de Deus que vem dessa palavra. Então o livro de Provérbios, quando a gente divide ele na primeira parte, que é o capítulo 1 ao capítulo 7, a primeira parte, ele vai nos ensinar a vivermos de forma piedosa, em santidade e inteligente, buscarmos todo o intelecto da mente de Deus, né? Ou seja, e como diante de Deus, e como que a gente faz isso? Nós fazemos isso como? Com o temor do Senhor. O temor do Senhor é a base de todo saber e vida com Deus. O capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 27. Ou seja, o capítulo 1 até o capítulo 7 todo vai nos ensinar isso. E aí, a prática, a nossa vida prática, a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, o nosso falar, o nosso agir, os nossos relacionamentos entre pessoas, no nosso trabalho, no nosso estudar, tudo, as nossas práticas diárias, isso tudo, a prática da verdadeira vida espiritual, santidade. Então nós temos que ter essa santidade no nosso dia a dia, essa prática, certo? Só é possível mediante a sabedoria, a presença de Deus, que só vem como? Com conhecimento vivo do Senhor, mediante o estudo de Provérbios. O conhecimento vivo do Senhor é através da ciência da mente de Deus, que nós vamos estudar agora no capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 9, versículo 18. Amém? O capítulo 8, a primazia absoluta da sabedoria, a excelência da presença de Deus em nossas vidas. E aí, a partir do capítulo 9, versículo 18, o que eu vou estudar? De que vai mudar em minha vida quando eu vou estudar? Não de uma vez só. Nunca de uma vez só você vai ler, meditar e aprendi, agora eu tô bem. Nossa, agora tô vivendo em santidade. Agora eu vou praticar tudo. Jamais. Porque o processo da cura de alma é diário. Você cresce em santidade um degrau a cada dia, ó. Você vai subindo a cada dia. Então você tem que todo dia estudar. Porque o Espírito Santo, ele vai te acrescentando diariamente. Por isso que terminou dia 31, começa de novo. Porque o Espírito Santo, ele alimenta a minha alma, ele alimenta a sua diariamente. Então o Provérbios 8 hoje está falando comigo de um jeito. Mês passado foi de outro. Totalmente diferente de hoje. Coisa linda, né? Não, o Espírito Santo é fantástico falar nisso. Tinha então um balãozinho aqui para vocês poderem ver o que está passando na minha cabeça. É supremo mesmo, né? Então, aí do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 31, versículo 31, nós vamos estudar a piedade. Vivermos em piedade, vivermos em santidade. Ou seja, na prática diária, né? Com a sabedoria, com a presença de Deus, com a prudência, agindo de acordo com a mente de Deus, com as virtudes do Espírito Santo em nossas vidas, com o fruto do Espírito, que é o quê? O exato oposto da vida impiedosa, da vida mundana, da vida desinteressada de Deus. Amém? Então vamos lá. Então, o resumo do Provérbio 8, capítulo 1
ao capítulo 36, diz assim: esse capítulo, a sabedoria, ela é exaltada, ela é, e tem que ser, ela é excelente. Como em Provérbios 1, que é outro capítulo que eu amo, do versículos 20 ao 33. Quando nós temos ali advertências, exortações à sabedoria. Então a sabedoria aqui, a sabedoria é personificada e apela a todos para que recebam sua instrução. Recebam sua instrução. Instrução, isso aqui, ó, instrumento para agir. Amém? Então, a sabedoria clama, a presença de Deus clama, e o entendimento ergue a voz. A presença de Deus clama e o entendimento ergue a voz. O entendimento, ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos, ergue a voz. E o verso 2 fala: sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Lá em Efésios, capítulo 5, verso 8, 9 e 10. Quando a gente fala assim, o título do capítulo 5 é que nós sejamos imitadores de Cristo, que nós venhamos andar no amor de Cristo, na prática desse amor, e que nós venhamos, no verso 8, 9 e 10, caminharmos na luz, porque se a gente é luz, se Jesus habita em mim, eu tenho que ser luz. E quais que são as obras da luz? Justiça, bondade e verdade. E lá fala assim, eu todo dia oro, Espírito Santo, ajude-me a discernir o que agrada do que não agrada a Deus. Então quando ele fala aqui sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, que caminho? Caminho de Jesus, caminho de Cristo. Nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. O Espírito Santo é Ele que nos dá discernimento. Então quando a gente ora, o Espírito Santo me dá discernimento, Ele mostra para você o que agrada daquilo que não agrada o Senhor. Quando o cristão comete algo que desagrada a Deus, ele cutuca você na hora e fala, não foi bom não, hein? Isso que você fez não foi legal. A palavra ríspida que você dá, aquela atitude que envergonha, até você se envergonha a Deus, imagina você mesmo, o próximo. Então, o discernimento é aquilo que agrada ou não agrada a Deus. Então, Provérbios, o livro de Provérbios, ele nos ensina na prática diária, nos relacionamentos com o próximo. Sabe como que é? Você tem esse discernimento, só que você não tem. Quem te dá é o Espírito Santo, daquilo que te agrada, daquilo que não te agrada. Então, uma das maneiras evidentes, uma das mais evidentes demonstrações da graça de Deus está no fato de que Ele mesmo providencia de todas as formas para que sua mensagem de salvação, evangelização, chegue a todos os povos, culturas e indivíduos em todo o mundo, das ruas e vilas a grandes edificações e centros urbanos. E é importante notar que o convite do Senhor vem ao nosso encontro, onde estivermos, e cabe a nós a decisão final de aceitá-lo de todo o coração ou nos mantermos indiferentes. Atitude que tem o mesmo sentido prático de rejeição, conforme Provérbios, versículo 7 e Lucas 19, Evangelho de Lucas 19, versos 9 e 10. Então, o que está dizendo aqui? Então, aqui no versículo 2, porque ele fala assim, sobre os montes mais elevados, juntos ao caminho, os cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Então, eu falei primeiro do discernimento, que é aqui o agrado e não agrado. E aqui eu estou falando o seguinte, que a graça de Deus, o favor imerecido, né? O Senhor providencia de todas as formas que a mensagem de salvação, a evangelização chegue a todos os povos, a todas as culturas, a todos os indivíduos, em todo o mundo, ruas, vilas, edificações, centros urbanos, rurais, qualquer lugar. E o convite do Senhor, a gente nota aqui nesse versículo, vem ao nosso encontro, onde estivermos. No meu caso, eu estava no cativeiro, num lugar que eu nunca ia ser encontrada, em cima de uma cama, vegetando, doente, 7 cirurgias, como já falei,
Jamais nos encontramos. O próprio Jesus entrou. Ele foi ao meu encontro. O temor do Senhor estava aqui. O amor e a misericórdia dele me encontrou. A graça, o favor imerecido me encontrou. Eu tinha o temor e eu clamava ao Senhor. E eu ganhei um instrumento do Senhor. Glória a Deus. Então ela convida, né? Aonde estivermos, cabe a nós a decisão final. Versículo 7. A minha boca proclamará a verdade, Cristo, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Então o versículo 7 de Provérbios também está falando, clamando, convidando. E Lucas 19, versículos 9 e versículo 10. Amém? Glória a Deus. E aí, então sobre os montes é uma das maneiras de Deus estar é como a mensagem de salvação e evangelização está chegando a todos os povos. Olha que coisa linda, né? E como eu estava testemunhando aqui, no meu caso, o próprio Jesus veio com a salvação. Então, aonde estiver, onde você estiver, é uma das mais evidentes demonstrações da graça, do favor imerecido de Deus. Ele mesmo providencia. Ele tem as suas formas e chega a todo mundo. Ninguém fica sem. Essa forma aqui agora, o YouTube, ele está me usando. A palavra está indo. É uma forma. E quantos outros irmãos em Cristo também não está usando esse canal? Ou seja, é Deus usando. É a graça, ou seja, é demonstração da graça de Deus. Ele providenciando. Antigamente, os apóstolos aqui na palavra, eles iam assim. Hoje em dia, eu acho muito mais fácil. Nós somos muito mais abençoados, porque a gente tem esse canal aqui, ó. A gente pega o telefone e resolve. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu falei, não, eu tenho que ter um suporte. E quando eu tiver condição financeira, eu vou ter um suporte. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Não, agora tem uma mãozinha aqui segurando. Tem a mãozinha ali. Tem os livros, uma mãozinha e fiz meu suporte. Né? Eu improvisei meu suporte. Tem que ter o telefone. E o Senhor já abençoou com o telefone. Então, o resto é Ele, porque a palavra é dele, o dom é dele, tudo é dele. Né? Nós temos que obedecer e fazer. Então, o resto é Ele que faz. Nós somos só instrumento dele. Amém? E aí, olha que lindo o versículo 3. Ao lado das portais, a entrada da cidade, portas dentro, ela conclama em alta voz: a todos vós, ó homens. Aí quando ele fala ó homens, um dia eu li no Facebook, eu fiquei assim triste. A pessoa, uma mulher falando tristemente. Eu fiquei triste com o comentário dela. Que a Bíblia é muito, né, faz acepção a mulheres, porque critica as mulheres, porque, né, só mulher que é insensata, só mulher que murmura, só mulher que isso, só mulher que aquilo. Que os homens não. Só mulher que é murmuradora, briguenta, só mulher que isso, só mulher que tem que edificar a casa e o homem. E no caso aqui, a sabedoria está convidando só homens, mulheres não. Não, irmão. A Bíblia é para o homem e para a mulher. O homem murmura, a mulher murmura. Então nós temos que conhecer o contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse antes de fazer um comentário. As pessoas fazem comentários isolados, sem conhecer o contexto da palavra. Para a gente fazer um comentário, nós temos que conhecer o contexto histórico. No caso salmista não, é porque eu falo, quando salmos, esse sábio, né, que escreveu o provérbio, ele estava falando dentro do contexto dele, da época. Quando ele fala da adúltera, quando ele fala de alguma situação, ele está falando do contexto dele. E quando nós vamos falar no contexto de hoje, de acordo com a revelação do Espírito Santo, é outro.
Então nós temos que conhecer o contexto histórico. A gente não pode pegar versículo isolado e tirar uma conclusão, porque aí nós estamos distorcendo a verdade. Qual que é a verdade? A palavra, Jesus. Então quando ele fala a todos vós, ó homens, ó seres humanos, humanidade, a presença de Jesus está falando para humanidade, não é só homens não, igual eu li. A pessoa falou, não, está falando só para os homens. Não, está falando para toda a humanidade, para todos os seres humanos. Então, ó homem, suplico, dirija a minha convocação a toda humanidade. Toda humanidade. Entendei, ó incautos, homens de pouca fé. Entendei o que? A prudência. Entendei a minha mente. E vós, insensatos, e vós que não estão na minha direção, compreendei a sabedoria, compreendei a presença de Deus. Né? Então, esse termo simples, incauto, se comunica a ideia de uma pessoa ingênua, inexperiente, que é facilmente enganada, igual nós vemos no Provérbio 7, né? A pessoa incauta, ou seja, o nécio, incauto, né? O insensato, aquele que não anda na direção de Deus, tem o sentido de alguém que é vagaroso na compreensão das coisas da vida, né? E muitas vezes, quando o Provérbios usa a palavra nécio não, insensato, o nécio é o insensato, é aquele que não está na direção de Deus. Mas o nécio também comunica aquela pessoa ingênua, o nécio, aquela pessoa ingênua e aquela pessoa que tem pouca fé, aquela pessoa inexperiente, aquela pessoa, como eu falei com vocês, facilmente enganada, ela é levada, influenciada. Tá? Agora, o insensato nem sempre é o nécio. O insensato nem sempre, porque o nécio ele é insensato. Mas nem sempre todo insensato é nécio. Porque o insensato, ele não tem a direção de Deus, mas às vezes o insensato, ele é ímpio, maligno, manipulador. Porque muitas vezes esse insensato, ele leva o nécio. É uma pessoa articuladora, maligna, de coração maligno, sabe? Pagão, ateu. Aí esse insensato muitas vezes também tem as qualificações de pagão, de ímpio, pagão, ateu, que não está na direção de Deus. O que é ateu? Aquele que não crê em Deus, né? E ele também é insensato, não tem a direção de Deus, porque ele é ateu. E então inclui também todas essas ideias. Eu tô colocando as ideias do ímpio, do insensato, tá? Mas nem sempre o nécio, nem sempre o insensato, ele vai ser, nem sempre o nécio vai ser, porque o nécio sempre vai ser a pessoa de pouca fé e inexperiente, né? Que é facilmente enganada. Agora, é uma pessoa incauta. Agora, o insensato, que é o ímpio, que é maligna, que é manipuladora, né, que a gente já viu em outros provérbios, nem sempre é nécia, né? Tem uma diferença aí, então a gente tem que ver o contexto, tá? Pessoa vagarosa, etc. Então, entendei, ó incautos, pessoas de pouca fé. Então, nesse caso, esse incauto, ela é ímpia? É, porque ela está fora da direção de Deus, né? Ela é incauta? É. Ela é incauta, ela tem pouca fé, ela está fora da direção de Deus e é ímpia. E vós, insensatos, aí já é outra pessoa, é uma outra qualificação de pessoa que está fora da direção de Deus. Essa aqui é insensata, é a ímpia. Essa já não é a nécia, de pouca fé, influenciada. Essa aqui não, essa aqui é o contrário, essa aqui influencia o incauto. Essa aqui faz o papel da prostituta lá do verso 7, que é a ímpia maligna, é a que influencia o nécio. Agora acho que deu para entender. Compreendei, está chamando, ó, clamando a sabedoria, compreendei a presença de Deus, compreendei a presença de Cristo. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes.
Conselhos o quê? Excelentes, primordiais, maravilhosos. Os meus lábios falarão assuntos justos e práticos. Práticos para quê? Para a vida, para o seu dia a dia. A minha boca proclamará a verdade, Cristo. Porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é adulterada ou perversa, né? Nenhuma delas é adulterada ou perversa. Então o termo aqui, olha só, adulterada ou perversa. Então a expressão aqui, adulterada ou perversa, essa palavra adúltera, não se aplica aqui à perversão sexual, como eu falei. Não tem nada a ver. Mas tem a ver com distorção da verdade. Tem a ver com perversão, perverter a verdade, com falsificação, com corrupção, com deturpação e perversidade. Igual, onde que eu posso ver isso, Lute? Eu posso ver isso, nós estamos no versículo 8. Onde que eu posso ver isso? Você pode ver isso lá em Filipenses 2:15 e Provérbios 2:15. Aí fala, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas adulterada ou perversa. Ou seja, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra da pessoa que tem a presença de Deus, a palavra dos justificados pelo sangue do Cordeiro, elas são justas. Nenhuma palavra que sai dos lábios da pessoa que tem a presença de Deus é adulterada, é falsificada, é corrupta, é deturpada ou perversa. Ou seja, houve distorção da verdade, não é, né? De jeito nenhum. Para aqueles que possuem discernimento, para os justificados pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que têm a presença de Deus, para aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, eles possuem o quê? Discernimento. Aleluia. Versículo 9. Para onde que eu vou? De novo, Efésios 5, versículo 10. Discernimento, saber o que agrada e não agrada o Senhor. Assim como o versículo 2 também eu falei de discernimento. Efésios 5. Então, aqueles que possuem discernimento, aqueles que andam na luz de Cristo, que tem a luz, que não anda nas trevas, mas anda no fruto da luz, verdade, bondade, justiça, no fruto do Espírito, andando no fruto, agindo, praticando, porque não é só ter, é praticar, né? Portanto, quem tem Cristo e anda praticando, exercendo o amor de Cristo, é luz de Cristo e irradia a luz de Cristo que há nele, também sabe discernir o que agrada ou não agrada o Senhor. Está dizendo lá em Efésios 5, versículo 8, 9 e 10, né? Do versículo 8 ao 10. Amém? 8 ao 10, Efésios 5, 8 ao 10. Então, para esses justificados pelo sangue do Cordeiro, eles possuem discernimento. Então, para estes que têm discernimento, sabem o que agrada ou não agrada ao Senhor, que anda na luz de Cristo, que andam praticando, Efésios 5, versículo 1, que andam praticando o exercício do amor fraternal, são ensinos claros. Por que ensinos claros? Porque está dentro da palavra, é claro o ensino da palavra. São ensinos claros. São ensinos claros. E veredas retas, porque o caminho de Cristo é reto. Não tem atalhos tortuosos. Vou pegar uma trilha aqui. O caminho de Cristo é reto, igual a palavra, seja sim, sim, não, não. É um caminho reto. São ensinos claros, veredas retas. Para aqueles que, e veredas retas, para aqueles
justificados pelo sangue do Cordeiro, que alcançam o quê? O conhecimento, a ciência da mente de Deus, através de quê? Da palavra, do ensino. Amém? Olha só, para aqueles justificados pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro, que possuem discernimento, sabem o que agrada ou não agrada a Deus, são ensinos claros, porque está dentro da palavra, isso é claro para eles, porque busca através da palavra, de que está dentro da palavra, o discernimento, que agrada ou não agrada a Deus, a gente aprende aqui. E veredas retas para aqueles que alcançam o conhecimento, a ciência da mente de Deus dentro do quê? Do ensino claro, que está dentro da palavra. E aí o que o mestre fala, o que o Senhor fala, o que o Espírito Santo fala, recebei o meu ensino, recebei o que está dentro da palavra e não a prata. Preferi a ciência da mente de Deus, preferi o conhecimento antes do ouro puro. Recebei o que está dentro da palavra, recebei, é melhor que a prata. Prefere a ciência da mente de Deus, o conhecimento, antes do ouro. Por quê? Porque é melhor a presença de Deus, melhor sabedoria do que as mais finas joias. E de tudo que você possa ambicionar, absolutamente nada se compara à presença de Deus, nada. E aí Jesus fala, Espírito de Deus, eu sou a sabedoria. Eu sou. Em mim habita todo o conhecimento. Em Cristo habita toda a ciência da mente de Deus. Em Cristo habita todo o discernimento, que agrada e não agrada a Deus. Em Cristo habita o ensino que está dentro da palavra. Então aqui, a sabedoria, a presença de Cristo, é a própria personificada, revelada. Aonde? Com a perfeição em Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido. E em Cristo reside corporalmente toda a plenitude, toda a divindade. Colossenses 2:9, que é a vida, João 14:6. E também a luz, que veio do céu, João 8:12. Para todos os que o aceitam com sinceridade e alegria de coração, João 7:17. Só essa sabedoria, só a presença de Cristo tem o poder de falar com autoridade absoluta. Que é aqui agora que nós vamos ver, versículo 22 ao 31. Amém? Glória a Deus. Então só com a presença de Cristo nós temos o poder de falar com autoridade absoluta. Com a presença de Cristo. Do versículo 22 ao 31. 22 ao 31. O subtítulo é A Sabedoria Vive para Sempre. 1 Coríntios 1:30 e Colossenses 1:17. Amém? Agora vamos lá. Versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Você amar a Deus e ter o amor de Deus em você consiste em odiar o mal. Rejeitar todo o orgulho, rejeitar toda a arrogância, rejeitar todo o mau comportamento e rejeitar todo o falar perverso, rejeitar todo o falar o quê? Que distorce a verdade. Então, quando a pessoa realmente tem o temor de Deus, ela odeia o mal. Ela odeia o mal. Ela rejeita todo orgulho, arrogância, rejeita todo mau comportamento e rejeita o falar perverso. Ou seja, tudo que é distorcer a verdade, ela rejeita. Não agrada a ela. Amém?
14. Meu conselho é sábio. Meu conselho tem a presença de Cristo. A mim pertence o entendimento. A mim pertence ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos. A mim pertence o poder. 15. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, diante meu poder, governam os nobres, todos juízes da terra. 17. Eu amo todos os que me amam e os que me buscam me encontram. Então aqui nós podemos reconhecer o que no verso 17? Então no verso 17 nós podemos reconhecer Então, no verso 17, nós podemos reconhecer claramente a voz de Jesus Cristo, expressando seu amor incondicional pela humanidade. Nós podemos reconhecer a sua disposição constante em atender às orações de todos que se achegam a Ele. Conforme eu vou deixar também na descrição do vídeo, João 13, 1 e Hebreus 7, 25. 18. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça. Então, o que o Senhor está falando conosco aqui, querido e querida? Que meu fruto é melhor que o ouro. O fruto que vem de Cristo é melhor que o ouro, mais puro. E o lucro que Ele oferece, que a presença de Cristo oferece, é superior ao metal mais valioso. E ando pelo caminho da retidão, caminho reto, caminho de Cristo, em meio às veredas da justiça, outorgando, entregando, dando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. E agora, dos versículos 22 ao 31, nós falamos o item 1, as qualidades da sabedoria. Agora, o item 2, nós vamos falar sobre a origem da sabedoria. Versículos 22 ao 31. Então, dos versículos 22 ao 31, versículo 22 ao 31, 22 ao 31, é o seguinte, essa passagem, a origem da sabedoria, essa passagem, ela tem sido interpretada cristologicamente, né, num estudo de Cristo, como se apresentasse um quadro do Cristo pré-encarnado, ao invés de simplesmente apresentar o caráter eterno da sabedoria. Embora Cristo seja a revelação da sabedoria de Deus, né, conforme nós podemos ler lá em 1 Coríntios 1:24, e nós vamos, e possua todo conhecimento e sabedoria, e possua toda a presença de Deus, e todo o conhecimento de Deus, toda a ciência da mente de Deus, conforme Colossenses 2:3, não há indicação clara de que esse capítulo fale de Cristo. A passagem revela que a sabedoria é mais antiga que a criação, né? Da qual foi a base, conforme o versículo 23, que participou da criação como seu artífice, porque ele participou. Lá em Gênesis a gente vê que participou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós, lá não está Deus na primeira pessoa. Tá no nosso. Eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele participou na criação como seu artífice. Versículo 30. E que regozijou com a criação do universo.
versículo 30 e 31. Então, embora aqui não fale claramente, né? Outros estudiosos e outras, né? Para mim, essa passagem tem sido interpretada como cristologicamente, ou seja, estudo de Cristo. E é. Ou seja, sabedoria vive para sempre, desde a fundação do mundo. Porque na criação do mundo, nós, lá usa nós, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esses textos, do 22 ao 31, ele veio a se constituir, aí ó, você vê como a gente tem vários estudos falando sobre isso, ao longo da história de Israel, da igreja, em um hino sobre a personificação e a obra da sabedoria divina, ou seja, a presença de Deus, a presença de Cristo em toda a história do universo. Então, assim, vários estudos de várias bíblias, vários teólogos, né, vários estudiosos, a Bíblia não, a Bíblia é uma só, vários teólogos, vários estudiosos, né, e vários versículos. Portanto, esta e outras passagens semelhantes podem ser interpretadas como uma antecipação sobre o que o Novo Testamento descreve quanto a Jesus Cristo como a própria palavra de Deus, ou seja, o Logos, o Verbo, né? E onde nós vamos ver isso, Lúdio? Lá em João 1, do versículo 1 ao 3, e João 17, versículo 5. Como também a sabedoria de Deus, como eu falei, 1 Coríntios 1, 24, e versículo 30, e Colossenses 2, 3, e João 5, 17, 18. E eu vou ler esses versículos com vocês, porque é muito importante. Quando não é muito importante, a gente pode esperar, mas quando é muito sério, o Espírito Santo cutuca. Amém? Glória a Deus. Então vamos para os versículos. Então aqui, a sabedoria vive para sempre, o Senhor não possui como fundamento do seu caminho. Esse caminho aqui, irmão, é o caminho de ser maior, é o caminho de Cristo. Então, essa sabedoria vive para sempre, a presença de Cristo vive eternamente. Do início, antes, agora, eternamente. Então, a sabedoria vive para sempre. O Senhor me possuiu com fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas, desde o princípio do mundo até o fim. Então, esses versículos de 22 e 31, ele fala, como eu disse, é a personificação e a obra da sabedoria divina, da presença de Cristo em toda a criação do universo. Eu falo que é profético, né? Porque Cristo nem estava aqui, mas já é profético. E aí eu quero falar sobre as passagens que descrevem isso aqui, que descreve contra Cristo e como a sabedoria de Deus. Então vamos lá. E a primeira passagem que eu quero falar, primeiro, quando você lê lá em Provérbios 1, 20 a 33, que eu não vou ler aqui agora, fala sobre exortação à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz, pelas ruas conclama. É muito essa passagem, Provérbios 1, dos versículos 20 a 33, tem tudo a ver com esse versículo, com esse versículo aqui. Tem tudo a ver com esse versículo aqui, né? Exortação à sabedoria, Provérbios 1. Depois, Provérbios 3, do 15 ao 18. Mas mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo que ela pode ambicionar, nada comparável a ela. Ela quem? A presença de Cristo.
a presença de Deus. Ao passar da vida, na mão direita, a sabedoria, a presença de Cristo. Te garante longevidade, na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria, os caminhos da presença de Cristo, são veredas agradáveis e todas as suas trilhas conduzem à paz. Amém? A sabedoria, a presença de Jesus é a árvore que oferece vida eterna. Vida eterna, que oferece vida eterna. E quem a abraça, a sabedoria, a presença de Jesus é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Olha que coisa linda. Olha só. Então, a sabedoria aqui, o que está falando aqui? Que a sabedoria é personificada. Presença de Cristo. Olha que coisa linda. E depois, é a árvore da vida, vida eterna. Depois eu tenho aqui no 9, que nós vamos estudar amanhã, que é o grande convite à sabedoria, dos versículos 1 ao 12. 9, dos versículos 1 ao 12, nós vamos também falar amanhã sobre o grande convite da sabedoria. Mas vamos deixar para amanhã, né? Deixar para amanhã. E agora eu quero ir com você lá em deixa eu ver qual que eu vou primeiro. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, depois João 17, 5. João, que eu quero falar sobre a palavra se fez carne. Por que, Lude? Portanto, esta é a... Outras passagens semelhantes possam interpretar como antecipação sobre o que o Novo Testamento descreve quanto a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a presença, é a sabedoria, é a presença de Cristo, né? Como a própria palavra de Deus. Então, João aqui, ó. No princípio era a palavra de Deus se fez carne, Jesus. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, Deus, a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, Jesus, nada do que existe teria sido feito. Por isso que esses versículos do 22 ao 31 é a prova que é a presença de Jesus. É o estudo cristológico. Estudo de Cristo, né? Lá em Gênesis fala, nós estávamos, Pai, Filho e Espírito Santo, nós. Então, a palavra, Jesus é a expressão criadora de Deus. Então, no Novo Testamento, Jesus é Deus encarnado, Jesus é a palavra de Deus em ação, o verbo eterno. O evangelista aqui está deixando claro que a palavra, o verbo eterno e a sabedoria são a mesma pessoa. Quem? Jesus Cristo, o qual sempre esteve com Deus. E aí que eu falo Gênesis 1, 26 e Provérbios 22 ao 31. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 e o Provérbios 22, 31 que estão estudando. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Coisa linda. E aí, todas as coisas foram feitas através dele. Através. É a expressão criadora do Pai. Deus, através do seu Filho, a palavra Logos, criou tudo que há. Do absolutamente nada. Né? Foi feito, fez. Coisa linda, né? Amém. Aí agora João 5, 17, 18. Não empolgo. Aí eu vou para outra palavra, né? Porque essa palavra de João é maravilhosa, né? Não, eu vou para lá e fico lá. Eu empolgo, fico. Vamos voltar para Provérbios. Sai de lá, Lud. Volta para Provérbios 5, 17, 18.
honra o pai e o filho. Mas Jesus respondeu a eles: meu pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Eita glória! E aí, continuando aqui. Eita que eu amo essa palavra, Pai. Mais do que tudo. É o que fala lá em Provérbios 3, 15, 18. É o que fala lá, gente. E eu vou falar com vocês o que fala lá. É o que eu vivo, tá? Mais preciosa é a palavra, mais preciosa é a presença de Deus, mais preciosa é a palavra do que os rubis mais puros. Tudo que pode ambicionar, nada se compara a ela. Quando eu vejo isso aqui, ó, e eu compartilho com vocês, gente, parece que eu tô em êxtase. É uma coisa... Nossa, o Espírito Santo sabe. Eu fico em estado... Só Jesus sabe. Nem eu sei falar. Agora, 17:5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Fica sabendo dessa. Fica sabendo dessa. Agora vão comigo em 1 Coríntios 1:24. E aí, como também sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1:24. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus demonstra sua incomensurável e imarcessível sabedoria ao vir à terra em forma humana, na pessoa do Filho, para pagar a pena universal que condenava todo homem. Aí eu vou ter que entrar num assunto que eu não vou acabar hoje. Então vamos ficar em Provérbios 22, Provérbios 8, 22 a 31. Todavia, para que foram convocados tanto judeus e Cristo, porque Cristo é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Amém? E 1:30. Somos de Deus em Cristo, portanto, vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Colossenses 2:3. Eu te amo, Pai. Eu te amo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Voltamos para Provérbios. Voltamos para Provérbios. Vamos lá. Então o Senhor me possuiu com o fundamento do seu caminho antes do princípio de suas obras mais antigas. E nós conseguimos aqui, nos deliciar com inúmeros versículos. 2. Aí a presença de Cristo continua falando, a sabedoria. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas a água. Você pode ir lá em Gênesis 1:26, capítulo 1 de Gênesis. Tudo isso está falando lá. Nasci, versículo 25. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Eu já existia. Eu já existia. Então, ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, já estava eu. E eu com letra maiúscula, porque Jesus.
Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo? Quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo? Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem o ornamento? Quando assinalou as balizas dos alicerces da terra? Então eu estava com ele e cooperei com tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Então, Deus, em sua plena... Então, esse versículo aqui, versículo 30, glória a Deus, versículo 30, glória a Deus. Deus, em sua plena soberania e eternidade, criou o universo e tudo que há. Amém? A partir do nada absoluto, como nós vimos lá e lemos em João, né? Em João 1, versículo 1 ao 3. Só parei porque eu empolgo, senão eu fico lá e dá outro estudo, né? Outra pregação. Então, a partir do nada absoluto, que é o sentido exato da palavra criar. E nos originais hebraicos, no livro de Gênesis, você pode ler lá, capítulo 1, versículo 1, versículo 21, 27, né? E outros. Então, Deus forma do nada as partículas básicas do universo, amém? Moléculas e células. Enquanto sua palavra, o Logos divino, que nós vimos lá em João 1, dos versículos 1 ao 3. A sabedoria, a presença de Jesus, seu caráter amoroso e justo, revelados na pessoa do seu Filho, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o Messias, Jesus Cristo, seu Filho, colaboram na maravilhosa ação da Trindade. Porque lá em Gênesis a gente vê isso, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para ordenar tudo de tal forma que a humanidade possa ter alguma compreensão geral. Conforme, eu falo de novo, você viu lá em João 1, do versículo 1 ao 3, eu anoto aqui de novo. E na plenitude dos tempos, porque é nela, na plenitude dos tempos, deixa eu pôr aqui para não voar, e na plenitude dos tempos, meu irmão e minha irmã, nos limiar no final das eras, decidiu Deus fazer o quê? Tomar plena forma humana, encarnar na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, viver e sacrificar-se em benefício da vida eterna da criação, da qual o homem feito à imagem de Deus é obra-prima. Como eu já falei, Gênesis 1, 26 ao 28. Então, na plenitude dos tempos, no limiar do final das eras, decidiu Deus o quê? Tomar plena forma humana, encarnar na pessoa de seu Filho. Então, vamos continuar aqui, versículo 30, 31. E ele fala o quê? Jesus, regozijando-me como o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Porque aqui, o versículo 30 falando quando ele estava lá ainda, na plenitude, no limiar, no final das eras. Aí Deus decidiu tomar forma humana, encarnar. Nós temos que nos colocar na época histórica. Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Aí agora o versículo 32. Então o versículo 32, amado e querido e amada, ao versículo 36, mudou a história. João Ferreira de Almeida. Mudou a história. Que eu trabalho com duas Bíblias aqui para estudarmos. Tá? O título é o terceiro. Anota aí. O primeiro foi as qualidades da sabedoria, o segundo a origem da sabedoria, o terceiro o homem de sabedoria. Né? O homem de sabedoria. E aí, o que eu vou falar sobre isso? Vou falar que o capítulo termina com o apelo final da sabedoria, o apelo final à presença de Jesus, né? O apelo final. E fala assim: agora, hoje,
Hoje, que dia? 9 do 10, 1:12. Agora, quando fala agora, é hoje, é agora. A palavra de Deus é por agora. 9 de outubro, 1:12. Agora. Agora. Pois filhos meus, minha filha, meu filho, agora, ouve-me atentamente, porquanto muitos felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouve, mais que felizes, bem-aventurados, mais que felizes serão aqueles que guardarem as minhas palavras. Ouve o meu ensino, ouve o que está dentro da minha palavra, e sereis sábios, terão a minha presença. Não rejeites a minha instrução, as minhas entrelinhas que está dentro da minha instrução, porque instrução é o instrumento, né? Então não rejeiteis a minha instrução que está dentro da minha palavra. Bem-aventurado, mais que feliz é todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Olha só, coisa linda. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida eterna, e ganha o favor do Senhor. Ganha o quê? A graça, o favor imerecido. Versículo 35. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, sair do caminho da vida eterna, do caminho da retidão, do caminho de Cristo, e ir para o caminho do mundo, das seduções do mundo, assim mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte eterna, o inferno. Então, aquele que é a vida em si mesmo é o único que pode dar a vida. João 14:6. E Deus em Cristo deseja ansiosamente dar essa vida a todos aqueles que desejam recebê-la, mediante simples e sincera fé na pessoa e na obra do sacrifício de Cristo, do seu Filho, né? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Outros versículos, com outros versículos e passagens bíblicas que exemplificam, como João 11, 25, 26 e João 3, o versículo 16 a 21. Amém? Glória a Deus. E terminamos mais um estudo maravilhoso de Provérbios 8. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E como diz, ouve-me. Ouve-me. Esse ouve-me com a ideia de quê? De obediência. Ouve-me, busca a presença de Deus, a sabedoria, busca a presença de Deus, que nós tenhamos essa obediência. Ouve-me, que nós venhamos atentamente ouvir todos os dias essa palavra e compartilhar, levar essa palavra a todos, para que as pessoas possam ouvir e buscar a presença de Deus, a presença de Cristo, a sabedoria, andar de acordo com a mente de Deus, prudência, e adquirir todos os dias as virtudes do Espírito Santo, para que possam ter uma vida piedosa, uma vida santa e inteligente, e possam viver na prática da verdadeira vida espiritual da santidade. Amém? E ter uma vida piedosa. Beijo grande. Deus abençoe a todos. Um excelente sábado, um ótimo final de semana. Paz do Senhor Jesus. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amém? Glória a Deus.